Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer... Assim não dá, eu não consigo ensaiar. O que foi agora? A manivela que desce a cortina quebrou. O técnico acabou de me dizer. Mas assim vai chegar o dia da nossa estreia e eu não consegui ensaiar. Alguém pode explicar por que aconteceu isso? Faltou ensaio! Pronto, sobrou pra mim. Não. Não é do nosso ensaio que eles estão falando. É do que então? Dos ensaios que as indústrias fazem para testar a resistência dos materiais. Quando um item é lançado no mercado e passa a ser vendido aos consumidores, normalmente os materiais com os quais ele é fabricado já passaram por uma série de testes. Na mecânica, esses testes são chamados de ensaios e determinam características físicas como resistência e elasticidade, além de detectar possíveis defeitos e descontinuidade do material utilizado. Os ensaios são classificados em destrutivos e não destrutivos. Chamamos de destrutivos aqueles que ocasionam a ruptura ou inutilização do material a ser ensaiado. Já os não destrutivos não causam dano ao material utilizado e podem detectar os defeitos do mesmo ainda no processo de fabricação. O material utilizado nos ensaios mecânicos, sejam eles destrutivos ou não, é chamado de corpo de prova. Caso utilizemos um produto já manufaturado, então chamamos de protótipo. Os ensaios mecânicos ocorrem seguindo normas técnicas que padronizam as condições a que os materiais e as máquinas deverão ser submetidos. Essa normatização é necessária para que exista uma linguagem comum entre fornecedores e usuários desses produtos em todo o mundo. A BNT no Brasil, JIS no Japão, a STM nos Estados Unidos são associações especializadas em determinar esses padrões. Quebrou a manivela. Ah, por isso que os manuais dos produtos sempre trazem aquela indicação, de acordo com as normas da ABNT. Pois é. Tá, mas agora me pintou uma dúvida. A gente ensaia aqui no palco, mas e o ensaio dos materiais? Onde é que eles são realizados? Aqui nesta empresa, realizam-se ensaios de materiais, utilizando, entre outros instrumentos, a máquina universal de ensaios. Esse é o Elivelton. É ele quem vai demonstrar para nós um pouco mais sobre os ensaios destrutivos. Bom, vamos começar pelos ensaios realizados nas máquinas universais. Nelas, a gente faz muito dos ensaios destrutivos. Quais? Bom, o primeiro e mais conhecido é o ensaio de tração. No ensaio de tração, a gente avalia as propriedades mecânicas dos materiais. A máquina universal de ensaios mede com o auxílio de um equipamento eletrônico o alongamento do corpo de prova em função da carga aplicada em suas extremidades. Quais os outros ensaios feitos na máquina universal? O ensaio de compressão, cisalhamento, dobramento e flexão. Compressão é um ensaio semelhante ao ensaio de tração. Na compressão, as forças de deformação são apontadas para o centro do corpo e não para as suas extremidades. Se o ensaio é realizado em material dúctil, com o aumento da carga e da deformação, ocorre o encruamento. Neste caso, o diâmetro do material se alarga sem ocorrer rupturas, podendo até se transformar em um disco. Se o material for frágil, não ocorrerá grandes deformações laterais. Com o aumento da carga de compressão, ocorrerá ruptura do mesmo por cisalhamento em plano inclinado. Normalmente a 45 graus do eixo de aplicação de carga. Cisalhamento? Cisalhamento é um outro tipo de ensaio realizado na máquina universal. Trata-se do escorregamento entre as partículas de um material em um determinado plano.
quando submetido a forças contrárias, agindo sobre a superfície do corpo de prova. O cisalhamento é utilizado para a verificação da resistência que o material oferece ao corte no sentido transversal de pinos e parafusos ou de chapas. E os ensaios que não são feitos nessas máquinas? Calma, daqui a pouco eu falo deles. Antes é preciso falar de mais 2 ensaios feitos na máquina universal. São eles, o dobramento e a flexão. O dobramento ele pode ser realizado tanto numa máquina universal como numa prensa comum, desde que com algumas adaptações. Ele não fornece valor numérico, permite apenas que avaliemos a ductilidade do material ensaiado de forma qualitativa. Normalmente, os corpos de prova têm forma cilíndrica ou retilínea, mas podem ser também tubular, retangular ou quadrada. Os ângulos de dobramento desse material, depois da carga aplicada, são de 90, 120 ou 180 graus. Após o teste, verificar se há ocorrência de fissuras e ou rupturas no corpo de prova. Já o ensaio de flexão é aplicado a materiais frágeis que apresentam forma circular ou retangular. Este ensaio verifica a resistência dos materiais testados através da aplicação de uma carga até a sua ruptura. E os outros ensaios? Aqueles que não podem ser realizados nesta máquina? Agora sim podemos falar deles. Dureza, impacto, torção, embutimento e fadiga. Todas essas propriedades mecânicas dos materiais apresentam ensaios correspondentes. O ensaio de dureza está relacionado à resistência do material e à deformação quando pressionado por um penetrador padronizado. Os principais métodos de medição deste ensaio são 3: o Brinell, o Rockwell e o Vickers. Já o impacto foi um dos primeiros ensaios utilizados e até hoje é dos mais empregados na indústria. Trata-se de um ensaio dinâmico, utilizado para estudar a fratura frágil dos metais. Ele é utilizado para materiais submetidos a baixas temperaturas e é feito pela máquina Charpy. Um bom exemplo para justificar a utilização dos ensaios de impacto foi o que aconteceu com o Titanic, que, em águas profundas e congeladas, teve seu casco fragilizado e, ao se chocar com um iceberg, o casco rompeu e o navio afundou. Nossa, vocês aqui na empresa ensaiam tanto quanto a gente lá no teatro, hein? E olha que nem tem data de estreia. A nossa estreia acontece quando o material está pronto, testado e aprovado. Mas até lá, tem muito ensaio. Então até a próxima. Até. Obrigado. Torção é o ensaio indispensável para peças que irão sofrer esforços em torno do seu próprio eixo. Por exemplo, uma broca na furadeira, o cardan de um automóvel, parafusos, uma chave de roda. Neste caso, quando o material não resiste, ocorre a ruptura por torção. Já o ensaio de embutimento é aquele que avalia a capacidade do material de se moldar sob determinada carga sem apresentar trincas ou rupturas. Paralamas, capô de automóveis, todos eles sofrem o ensaio de embutimento. Ele é feito por meio de 2 métodos: Ericksen ou Olsen.
Por fim, chegamos ao ensaio de fadiga. Barras de direção, molas de suspensão, rodas de liga leve. Todo material submetido a ciclos de carga repetitiva pode apresentar fadiga. Isto é, quebra em sua estrutura por uso prolongado. Diz-lhe isso, bem como todos os incidentes grandes e pequenos que me impeliram. Porque o resto é silêncio. Valeu, valeu, fim do ensaio geral. Mas e a cortina? No final não descia a cortina? É que está faltando uma pessoa. Quem? Calma que ele já está vindo. Pronto, chegou a peça. Peça ou pessoa? Você pode descer a cortina tranquilamente. Fiz todos os ensaios e posso assegurar. Agora a peça aguenta. E a nossa peça, hein, diretor? Será que aguenta? Depois de tanto ensaio, aposto que o público vai adorar.